Capítulo 10. A cidade do pântano. Tomás e eu saímos em busca dos outros e logo os encontramos. Ciron, Arlene e Luanda estavam na Praça das Acácias, sentados na relva, orando. Esperamos em silêncio. Quando terminaram, uniram-se a nós. Precisamos procurar socorro para Eliane, instruiu-nos Tomás. Mas já não estivemos lá? Os pais rejeitaram o socorro espiritual. Mesmo assim, temos de ajudá-la. Vamos até o pântano dos Vingadores. Que? Interroguei. Ô querido, tá com medo? Perguntou-me Luanda. Sim, querida. Proteja-me, anjo da minha vida. Jesus e Maria estarão ao nosso lado. Ore e terá força para tudo enfrentar com coragem. Calma, irmã. Estou brincando. Nada disseram, e o papai aqui se mancou, meio sem jeito. Arlene, aproximando-se de mim, olhou-me com tanto carinho que, contendo a emoção, segurei seu ombro agradecido. Fomos caminhando vagarosamente. À medida que íamos deixando o educandário de luz, a atmosfera ia ficando cinzenta, como se ameaçasse uma imensa tempestade. O ar estava pesado e o vento uivava, juntamente aos gemidos de animais estranhos que cruzavam o nosso caminho. Quando tudo parecia sem vida, avistamos um ponto luminoso. Era uma estrela na noite escura. Cerrei meus olhos e orei, agradecido, não demorando a chegar ao lar de Maria, onde fomos recebidos por Constância, Anícia, José Tadeu, Aristides e Joselito. Para entrarmos, foi preciso Aristides e Joselito segurarem a porta, tamanha a força do vento. Adentramos e demos graças a Deus. No seu interior, tudo era tranquilidade. Constância carinhosamente nos acolheu, mandando-nos servir algo. Antes, oramos após o que José Tadeu colocou Tomás a par dos perigos do pântano e que se aproximava a época em que ele ficava mais fortalecido. Que época é essa? Indaguei. Quando as festas mundanas, regadas a álcool, sexo e droga, mandam até ele suas emanações negativas. E vocês não fazem nada? Luiz, se não fosse essa casa de Maria, eles cresceriam muito mais em número, respondeu-me Ciron. Estava louco para perguntar se ali havia doentes, mas logo Constância nos levou para o pequeno salão da prece, e ali, junto aos irmãos, compreendi que aquela pequena casa era o coração de Jesus junto aos sofredores. Projetou-se à nossa frente o pântano da vingança, um lugar onde o ódio é a lei. José Tadeu nos esclareceu. Vejam como se organizam. Agem de tal modo que, se os trabalhadores do Senhor não tomam precauções, são ludibriados. Por que pântano? Perguntei. Eu vejo uma cidadezinha até bonitinha. Irmão Luiz, se você olhar melhor, vai perceber que o solo é composto de uma gosma, assim como tudo o que o cerca. Por que isso, irmão? É o miasma do ódio. Ficamos naquele dia aprendendo tudo sobre o lugar. Quando dali saímos, cumprimentei aqueles espíritos abnegados, mas confesso que estava curioso para saber se eles só oravam. Joselito, aproximando-se de mim, falou: quando voltarem, darei maiores detalhes sobre a nossa casa. Desculpe, amigo, mas sou mesmo muito curioso. Falei meio sem jeito. Ele sorriu e lhe dei continência. Até mais ver. Até mais tarde, falou. O vento continuava soprando forte e parecia que afundávamos. Tão baixa era a vibração do lugar. Ao chegarmos, vimos 2 irmãos de guarda, mas não se sabia deles ou nossos. Tomás, aproximando-se, saudou. Deus seja louvado nos nossos atos. Que assim seja, responderam. Que alívio! Cumprimentei-os também com o coração repleto de amor. Os 2 não sorriram.
Recordei-me de Jacó, que diz: como sorrir quando tantos choram junto a mim? Podemos entrar? Perguntou Tomás. Não, ainda não. Antes vamos esperar os outros, respondeu um guarda. Olhei de lado e não vi ninguém, mas sem demora chegaram mais 2 guardas, que substituíram Foiar e Jafé. E estes nos levaram por outro caminho. O ar ia ficando cada vez mais gelado, como se estivéssemos penetrando num pântano. Sentia-me engolido pelas famosas areias movediças. Os outros caminhavam tranquilos, mas o papai aqui encontrava-se nervoso. Foi quando Jafé segurou minha mão e nada mais eu vi, só despertando quando já nos encontrávamos no Panto Trevoso. O lugar, com suas casas de pedra, era muito estranho, como se houvessem construído a cidade aproveitando as rochas do lugar. Acho que este local poderia ser chamado de Cidade do Ódio, comentei com Luanda. Tem razão. Aqui se encontram os Vingadores. Como é possível, Luanda, um ser humano deixar de viver no céu e preferir o inferno? Isso aqui é o inferno. É, Luiz. Infelizmente, o homem adora cometer iniquidades e foge do respeito às leis. Nos planos superiores, temos de obedecer à lei do amor, mas para eles, o amor não existe. Por que odeiam tanto? Porque foram maltratados, lesados. E só por isso alimentam o ódio? Luiz, se não nos educarmos através do Evangelho, sempre consideraremos as pequenas faltas como grandes e teremos dificuldade em desculpar, ainda mais em perdoar. E como eles saem daqui para irem ao plano físico buscar os seus inimigos? Para nós, torna-se difícil descer aqui, mas para eles é um caminho normal. Normal? Espantei-me. Aqui é o inferno, tudo é muito estranho. Olhamos aquelas casas de pedra, cujas eras as cobria devido à umidade do lugar. As ruas também eram de pedras, cobertas de limo verde. Passamos por alguns transeuntes, porém, não nos perturbaram. Não somos diferentes deles? Indaguei. Jafé sorriu. Éramos. Neste momento, estamos iguais. Reparei o guardião e tive vontade de rir. Éramos um amontoado de lodo. O que estamos fazendo aqui? Buscando os obsessores de Eliane? Não, respondeu Tomás. Vimos aqui falar com Tibério, um dos chefes das trevas. Que, Tomás? Você vai falar com ele? Não, Luiz. Eu sozinho não. Todos nós iremos. E você acha que vai dar certo? A fé remove montanhas, disse-nos Jesus. A aparência da casa de Tibério era bem melhor do que as outras. Até os cactos que enfeitavam o jardim me pareceram ter flores. Mesmo assim, a vibração era péssima. Na porta, um guarda barrou nossos passos, mas logo resolveu deixar-nos entrar. E quando fizemos, vimos-nos numa sala. Defrontamo-nos com Tibério, que disse: Sejam bem-vindos. Desde ontem nós os esperávamos. O que desejam agora? Por que Anícia e Aristides não me deixam em paz? Porque eles amam você, concluiu Tomás. Tibério levantou-se furioso. Amam? Que é o amor para vocês? A submissão constante? Tornamo-nos capachos dos fortes, lesados, traídos, humilhados. Isso é amor? Não. Quero que nos deixem em paz. Somos felizes e muitos encarnados estão felizes com a nossa companhia. Calma, Tibério. Só estamos aqui para saber por que a vingança com Eliane. Não é mais fácil o perdão? Não sou eu que a odeio, mas nada posso fazer se ela plantou ódio no coração daqueles que hoje pedem justiça. Sabemos que Eliane e seus pais erraram, mas enquanto ela sofre no corpo físico, seus amigos continuam nesse pântano, que não é um bom lugar para se viver. Engana-se. Ultimamente o pântano tem recebido tantas vibrações dos encarnados que estamos crescendo cada vez mais.
Estava louco para perguntar o que dificultava a vida naquele lugar. Arlene, captando meu pensamento, sussurrou-me: e quando a humanidade ora e se une em gestos de solidariedade de uns para com os outros? Como atualmente estamos vivendo a ira, o sexo livre, onde crianças se prostituem e se drogam em cada esquina. Essas aberrações são o fermento, o oxigênio desse lugar. Enquanto Tibério falava com Tomás e os guardas, eu tentava receber as elucidações sobre a estranha cidade. Quem é Tibério? É o chefe desse lugar? E por que ele nos recebe? Nisso, sua voz atingiu-me rispidamente. Menino, você é muito curioso. Aprenda a falar só quando for chamado. Desculpe, amigo. Não o conheço e peço que cale sua boca. Foyard olhou-me com carinho, pedindo-me calma. Inteiramo-nos, então, do que eles conversavam. Pediam para que ele tomasse cuidado, pois assim o plano superior iria tomar drásticas decisões. Você sabe, Tibério, que nós queríamos que você e seus companheiros descobrissem o caminho de Jesus. Mas desde o momento em que não respeitam o seu próximo, terão de arcar com as consequências. E o plano superior vai dar um basta nessa situação. E o meu livre-arbítrio? Existe um determinado momento em que o Senhor interfere. O livre-arbítrio é como a vida, nos pertence. Entretanto, o Senhor pode mudar-nos de morada. E este pântano poderá tornar-se apenas um pântano. O que vocês querem? Mandar somente que recebamos os emissários de Jesus? Mas eu sempre os recebo. Mente, Tibério. Há poucos dias uma caravana quase foi aprisionada por você. Só se viu livre graças à sabedoria dos guardiães. Tibério começou a dar gargalhadas, e foram surgindo muitos e muitos trevosos. Ia entrar em pânico quando me recordei de Francisca Teresa. Quando temos Jesus plasmado em nosso coração, ninguém é contra nós. Somos o vento que sopra lá fora, o sol que ilumina, a estrela que brilha, a flor que perfuma, o riacho que corre, a sombra que abriga. Enfim, um filho de Deus. Estou farto de vocês, gritou Tibério. É pena, mas não poderão levar para Constância e os outros notícias nossas, porque serão nossos prisioneiros. O plano físico está junto a nós. Veja como cresce nossa organização. E eu sou o chefe. Lá, as obsessões estão cada vez mais intensas. Em quase todos os lares existe um ser em desequilíbrio, graças à mente dos encarnados ligados a nós. Enquanto vocês esperem caridade e humildade, nós oferecemos divertimento. Nada proibimos. Para nós, o sexo, a droga, o álcool e o cigarro são o elixir do bem viver. Seus cordeiros sem pelo agora irão conhecer as delícias da vida, falou segurando Tomás e Arlene. Nisso, fez-se um estrondo, como se fosse cair uma tempestade. Tibério correu à janela. O que está acontecendo? Gritou para o guarda. Não sabemos. Parece que foi um terremoto. Quando disse isso, percebemos que aquele lugar começou a afundar. E nós, abraçados uns aos outros, nos vimos em uma plataforma de socorro, enquanto eles se debatiam numa torrente de lama que tomava conta de tudo. Só conseguíamos ver suas cabeças. Tibério invocava os seus superiores, mas ninguém, nem mesmo nós, poderíamos algo fazer. Firmei-me na plataforma, em paz, e chorei como se fosse um bebê. Quando vi os meus companheiros, eles também oravam agradecidos. A plataforma permaneceu pairando sobre a cidade destruída, enquanto ouvíamos aqueles espíritos doentes gritarem por socorro. Vamos ajudá-los? Perguntei a Arlene. Não temos gabarito para tal. Agora terão de ficar prisioneiros, pois não souberam viver em liberdade. Os miasmas da droga, do sexo, dos vícios, enfim, não irão ajudá-los? Não, porque entre os encarcerados uma onda de amor cresce e está unindo a muitos.
e foi aproveitada essa vibração para destruir a cidade do pântano. E eles ficarão presos no pântano, sem casa? Sim, até o pedido de socorro. Vimos os rostos daqueles homens, se podemos assim chamá-los, deformados não pela dor e sim pelo ódio, e pensamos, como é bom amar. Somos felizes quando amamos. Assim ficaram. Retiramo-nos, levando na mente a degradação do espírito sem Deus, e nos sentimos protegidos pelas mãos de Jesus, que não decepciona aqueles que praticam a caridade do trabalho ao próximo. Orava baixinho, com o rosto banhado em lágrimas, quando ouvi a voz de Francisca Teresa, que cantava essa canção. Meu bem amado, para seduzir-te, me farei pequena. Esquecerei de mim mesma, para alegrar teu coração. Agradar-te é minha meta. Minha felicidade és tu, Jesus. Quero voar para ti, ser tua prisioneira, esconder-me sob a terra, esquecer de mim mesma, para conquistar teu coração. Minha felicidade és tu, Jesus. Minha paz é lutar sem descanso, para levar almas para os céus. E com ternura, repito tanto, minha felicidade és tu, Jesus. Todos nós cantávamos bem alto, e tive a certeza de que naquele momento os irmãos do pântano do ódio seriam socorridos, porque Jesus é amor e prometeu a Deus nos levar até ele. Estávamos de novo ao lar de Maria, onde fomos recebidos por Constância, e nos vimos naquele lar onde a limpeza e as flores davam-nos as boas-vindas, e uma música suave trazia tranquilidade. Sei que estão curiosos para saber por que nos servimos de vocês para dar um basta no pântano, falou Aristides. É isso mesmo que estou pensando, falei. Acho que Tomás e meus outros irmãos não estão curiosos, mas eu confesso que não estou entendendo nada. Primeiro, vamos fazer uma prece de agradecimento e depois conversaremos. E assim aconteceu. Logo depois, estávamos bem instalados na bela sala onde nos foi projetada a organização de Tibério. Dali, ele enviava suas equipes de obsessores que se juntavam às criaturas sem Deus, sem amor e sem respeito familiar, levando-as à degradação. Quanto mais no plano físico elas se afundavam na orgia, mais cresciam no plano espiritual as zonas trevosas. O encarnado julga que é dono da sua vida, elucidou-nos Aristides. Dá-se o mesmo com um jovem que o pai coloca numa ótima escola e ele negligencia as lições, preferindo fugir do aprendizado para aproveitar a vida, como dizem. Só que um dia ele terá de sair da escola. Ninguém fica a vida inteira no colégio ou na universidade. E aí, como vai viver? Não tem um curso, nada aprendeu, ou procurou um trabalho humilde ou parte para a marginalidade. Hoje, vocês estiveram junto àqueles que não aproveitaram a Universidade da Terra e preferiram a marginalidade, só fazendo mal. Deus é culpado? Não. Nós somos culpados? Não. Eles é que tornaram o próprio caminho um pântano de dor. Sodoma e Gomorra ficariam assustadas diante da depravação de alguns encarnados, onde o sexo é praticado mais ferozmente do que entre os animais. A falta de respeito é tamanha que hoje os meios de comunicação incitam os jovens a se iniciarem na vida sexual aos 9, 10 anos, quando essas crianças ainda têm os seus órgãos prematuros. Mas o inteligente, o pra frente, como dizem, tudo faz para que não exista a moral. Só lembra do pai na hora em que seu corpo se vê impossibilitado de praticar atos contrários à lei de Deus. Porque apenas vocês, hoje, destruíram o pântano? Temos de aproveitar quando os encarnados se lembram da família. As datas comemorativas, por exemplo, a Páscoa. Recordam-se de Jesus no Calvário, de Maria como a mãe que sofre ao ver o filho morto.
a traição de Judas, enfim, são dias de louvor a Jesus. Só por essas vibrações, o plano superior pode resgatar os irmãozinhos do pântano. Então eles foram socorridos? Sim, Luiz. Ninguém é abandonado por Deus. Para onde foram levados, posso saber? Para uma colônia correcional, onde irão aprender a ter disciplina e não poderão fazer o mal. Correcional? Então não poderão sair de lá, não é mesmo? Eles estarão sendo tratados. Para os mais violentos é uma prisão. Para os que já divisam a luz, uma escola. Eu, hein? Prefiro a Universidade Maria de Nazaré. Esteja certo, Luiz, de que um dia eles chegam lá também. Irmão, como o homem é burro. Se pode caminhar sem peias, por que prefere o caminho tortuoso? Muita coisa ali falou, e a doutrina espírita surgiu à nossa frente límpida, radiante de luz. Muitos julgam que o espírita só estuda ou só pratica a caridade e buscam outras crenças. Não sabem eles que o Consolador prometido por Jesus é um remédio que limpa o nosso perispírito, é a água sanitária, que alveja a vesta nupcial para que nós possamos participar do banquete divino. A doutrina espírita ensina o homem a ser digno, a não praticar injustiça. Quem chega à doutrina tem por dever se curar, buscando no estudo a orientação dos grandes espíritos que nos esclarecem que o único caminho que leva a Deus é a caridade e que Jesus é que está à frente, nos ensinando a vencer os obstáculos. Porque ainda descuidam da doutrina, achando que ela não nos ajuda a vencer as dificuldades financeiras, as lutas do dia a dia, buscando amuletos, talismãs, fazendo feitiçaria. Enfim, o que queremos nós? Uma vida de paz? E por que não a encontramos na doutrina? Simplesmente porque estamos sujos de egoísmo, vaidade, orgulho, avareza, maledicência, ódio, preguiça. Mas com a graça divina, um dia Deus vai dar um basta no pântano onde estamos atolados e peçamos a Ele que nos dê forças para que antes disso nós mesmos busquemos o caminho, a verdade e a vida. Acho que muitos julgam difícil entender a doutrina espírita. Têm dificuldade de compreender como pode uma pessoa não se cobrir, ao contrário, despir-se para vestir outrem, e onde todos têm de doar amor ao próximo. Diz Francisca Teresa, poucas pessoas sabem encontrar a doutrina espírita, porque ela está escondida na humildade, e o mundo gosta do que brilha. Ainda diz Francisca Teresa, se a doutrina tivesse querido mostrar-se a todas as almas, com todo o seu brilho e sabedoria, sem dúvida, nenhuma só pessoa a teria repelido, mas ela não quer que a amemos pelo seu brilho e sabedoria. Ela deseja que cada um se esforce para ser digno das promessas do Cristo. O caminho do educandário nos pareceu uma alameda de luz, onde de mãos dadas cantamos o hino do amor, com o coração repleto de agradecimento ao Senhor do céu e da terra, nosso Pai amado, uno, indivisível, infinitamente bom e justo, Deus. Iná nos recebeu com todo o seu carinho. Logo tivemos de buscar a sala de aula, onde o irmão Lázaro José iniciou a palestra sobre a influenciação dos espíritos desencarnados junto aos encarnados. A razão por que o encarnado precisa orar e vigiar, principalmente se está à procura do conhecimento espiritual. Quem deseja abraçar a doutrina espírita tem de deixar as coisas temporais, que ao mundo físico pertencem, porque ao nos encontrarmos em seu interior, estamos em busca das verdades espirituais. Diante delas, temos de nos conscientizar de que o mundo físico é um empréstimo de Deus, uma escola onde tentamos aprender a conviver uns com os outros. Entretanto, quem busca o hospital de Deus e deseja somente resolver seus problemas pessoais,
é muito mais culpado, porque aquele que longe se encontra da verdade tem menos culpa, ainda não divisou a luz. Agora nós, que abrimos o portão do mistério, temos acesso a toda a literatura espírita e continuamos apegados aos bens terrenos e à pequenez das coisas terráqueas. Não queremos progredir, estamos apenas nos aproximando da doutrina por curiosidade ou porque recebemos dela algum benefício. Mas não, isso não. A doutrina é o barco que faz com que nossos espíritos tenham condição de despir a indumentária carnal com dignidade. Deus colocou Jesus na terra e ele, através do exemplo, nos ensinou sobre a vida eterna. Quando os judeus e fariseus tentaram tirar-lhe a vida, ele nos mostrou que ninguém morre, porque o amor é vida, e feliz daquele que ama a Deus e ao próximo. E nesse mesmo Jesus, que maltratamos com os nossos erros, prometeu-nos o Consolador, para nos dizer tudo o que ele não teve tempo de dizer. E o Consolador, que vem a ser a doutrina espírita, esclarece o homem sobre a vida. Feliz daquele que chegou ao poço da verdade, a doutrina, e se desredentou com perseverança e amor. Infeliz daquele que, junto à cisterna, jogou fora o precioso líquido, porque é um escravo da vaidade, do egoísmo, do orgulho e da avareza. Muitos estudam a doutrina, mas não a colocam no coração, e ela só germina com o adubo da caridade. Somente visitar os templos nada acrescenta à nossa evolução. O homem precisa tirar a venda dos olhos e divisar a vida espiritual, a morada verdadeira dos espíritos, e a doutrina é a irmã amiga que nos esclarece e nos dá a mão. No item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos, há uma frase muito bonita. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Sabemos que o homem orgulhoso, chegando à doutrina, deseja adorná-la com suas ideias, esquecendo de buscar nas obras básicas a verdade. Se todos os que se dizem espíritas estudassem a doutrina e colocassem-a em prática, não estaríamos hoje aqui tentando dizer àqueles que dirigem uma casa, que têm a direção de um grupo, que psicografam livros, enfim, que levam esclarecimento a outrem, cuidado. O homem passa, mas a doutrina permanece, porque as coisas de Deus são eternas. Se fomos chamados para o trabalho espírita, temos de procurar a verdade, e ela não nos aponta erros, mas é tão real que, como um espelho, mostra-nos as nossas deformações. E felizes seremos se, ao percebê-las, nem que sejam algumas, nos esforçarmos para ficar livres delas. Na casa espírita todos somos iguais, o Mestre Jesus. Agora, se desejamos o aplauso, os elogios, as admirações, estamos em lugar errado. O espírita não é um artista, é um operário de Cristo, tentando construir na terra o edifício chamado fraternidade. No item 8 da introdução de O Livro dos Espíritos está escrito: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o reconhecimento indispensáveis. Essa passagem é muito propícia aos falsos espíritas que brincam de adivinhos, querendo colocar suas ideias como adereços à inatingível doutrina espírita. É só buscarmos as respostas nas obras básicas e nas dos grandes filósofos que encontramos a chave da porta através da qual estamos tentando entrar, ou arrombá-la, por achar mais fácil, não querendo comprometer-nos com um estudo sério, porque ele vai nos apontar as falhas do nosso caráter.
Percebemos que hoje muitos dos que se dizem espíritas estão brincando com os espíritos superiores, como se estes fossem uns desocupados, atendendo aos chamados de pessoas inescrupulosas que só desejam brincar com os espíritos. Mas estes fogem dos ociosos e dos vaidosos. Uma pessoa séria, ao chegar à doutrina, deve buscar a verdade, para não cair no ridículo. E o pior é que essas pessoas que se dizem espíritas estão aumentando cada vez mais, porque as casas ditas espíritas não estão oferecendo uma orientação segura. Basta sair um livro novo para logo ser adotado no centro, quando o presidente de uma casa espírita tem de colocar nas mãos do iniciante o livro dos espíritos e fazer do estudo da sua introdução o mapa da mina. Só vamos adentrando no estudo através de todos os livros da codificação. Por exemplo, estamos no item 8 da introdução. Vamos buscar na parte 2ª, capítulo 1, diferentes ordens de espíritos, questão 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. O dirigente do grupo deve ler e reler todo esse capítulo sem pressa. Não adianta dizer que já estudou toda a codificação. O que precisamos salientar é que não paramos de estudar a codificação. A cada dia, esses ensinos divinos nos adornam o nosso intelecto e nossos corações. Estudando Introdução, item 8, vamos também buscar em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, da Identidade dos Espíritos. Segunda parte, item 266. O dirigente deve estudar todo esse capítulo, que será muito proveitoso para quem deseja bem servir a doutrina. E também devemos buscar no pequeno e maravilhoso livro O que é o Espiritismo, capítulo 1, Diversidade dos Espíritos, e o capítulo 2, Charlatanismo, item 89. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de as terem explorado os prestigiadores e charlatães, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crer-se que elas não existam e sejam sempre produto do charlatanismo. Prestem atenção nesse parágrafo que se segue. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. Inteirando-se do conteúdo filosófico da doutrina e o colocando em prática, o homem não cairá no ridículo. É muito triste ser um falso profeta e hoje, felizmente, estamos encontrando na árvore espírita muitos frutos corroídos pelo orgulho e pela falta de conhecimento cristão. Agora estamos tratando de necessidade de uma mudança no homem que busca a doutrina. Allan Kardec colocou em um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade é o único caminho da salvação. E quem tem caridade no coração não é vaidoso. A vaidade é que leva o homem a mistificar, a tornar-se um falso profeta. Ele considera-se o dono da verdade, não só da verdade, como da doutrina, e faz do riacho das águas cristalinas um mar morto, infecto na produtividade e com a aparência de um mar tranquilo. Mas a doutrina é como um fluido vital. Ninguém a vê, mas dele precisa para viver. A doutrina é Jesus novamente nos recitando o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Enfim, se aqueles que se dizem espíritas são orgulhosos, ásperos, briguentos e faltam com a misericórdia para com seus irmãos,
estão brincando com o Espírito Santo. E ai de quem o fizer. Desejo a todos um bom aprendizado e que cada um leve para o plano físico a mensagem de que aos espíritas não é dado o direito de se distanciar da caridade, porque ela é o que os torna mansos e pacíficos, misericordiosos e pobres de espírito, mas ricos de amor. Só ela levanta do túmulo o orgulhoso e faz dele um novo homem. Sem a doutrina, somos o vento que sopra, a chuva que cai, a terra que treme. Com ela, somos a árvore cuja raiz suporta a tempestade, a semente que germina, a terra renovada. Deus nos proteja. Lázaro José. Fomos saindo devagar. Segurei o braço de Arlene e ela endereçou um olhar de carinho. Porque somos irmãos que precisam uns dos outros para o crescimento necessário. Dali, fui até minha casa, onde vovô, muito preocupado, se encontrava com a família física. Cezinha e Júlio não andavam bem de saúde, assim como outras pessoas da família. Disse a ela que o corpo físico é uma matéria sujeita ao desgaste e que juntos iríamos orar pela paz de todos. Luiz Sérgio, disse-me vovó, às vezes eu quero ir até a casa de Zilda, mas fico com medo de atrapalhar. Gostaria de saber se posso ir sempre vê-la. Vovó querida, poder a senhora pode, mas não é certo. Deixe que os encarnados cuidem deles. Fico preocupada, você sabe bem, não é? Tirei o dia para visitar amigos e parentes. Vovô Arthur trabalhava no receituário mediúnico, no plano físico. Vovô Juquindo esforçava-se por acompanhar os grupos de assistência social. Vovó Josefa ainda se recuperava, mas procurava ajudar os irmãos em sofrimento. Outros ainda precisavam muito da caridade dos encarnados. Todos nós devemos saber que sem ela não existe salvação. Que quando alimentamos um faminto, é a nós que estamos fazendo. Ao nos preocuparmos com aquele que tiritam de frio, é o nosso espírito que estamos agasalhando. Luiz Sérgio chamou o vovô. Você está triste? O que está acontecendo? Nada, meu amor eterno, falei levantando-a nos braços. Ela, dando gostosa risada, dizia-me, coloque-me no chão, assim eu vou ficar tonta. Com que carinho, eu não só a desci, como lhe beijei os cabelos. Ali fiquei uns 3 dias, aproveitando para estudar mais um pouco. Logo, encontrava-me junto aos outros, que já me esperavam no Jardim das Hortênsias. Olhando aquele campo florido, recordei-me de uma irmã que adora hortênsias. Esse campo deveria se chamar Recanto da Caridade. Falei para Arlene. Por quê? Conheço uma irmã em Cristo que adora hortênsias e que fez da sua vida um hino de amor aos pobres. Corta por ano uma média de 11.000 casaquinhos, além de fraldas e coeiros. E ainda mais, leva avante um belo trabalho de bazar. Pelas suas mãos passam mais de 1.000 enxovais para os recém-nascidos. Luiz, que belo trabalho! É tão bom saber que existem na terra aqueles que lutam contra a miséria. Porque as pessoas que possuem talento não se propõem a trabalhar para o próximo, fazendo enxovais, bordando, pintando. E veja bem, desde a época de Kardec, os espíritos já chamam para o trabalho da caridade. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, encontramos: aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. Nesse mesmo capítulo, item 11, há um chamado para aqueles que estão se sentindo mais infelizes da terra. Que os meus amigos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes
É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Nisso chegou Ciron e falou. Gosto também do item 16 desse capítulo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Os pobres são os seus filhos bem amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Todos nós que podeis produzir, dai ao vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai ao vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas literados, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorro aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Sabe, Ciron, muita gente nem lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Se lesse, seria menos ávara, disse Luanda. Acho certos encarnados muito ingênuos, porque a cada dia as provas da imortalidade da alma se concretizam diante deles e mesmo assim fogem do único caminho da salvação. Sempre estão dando uma desculpa enquanto diante dos nossos olhos divisamos pessoas pobres, quase mendigas, doando o que podem e nem assim julgando que estão fazendo a caridade. Há alguns espíritas que são contra a caridade. Sim, mas eles são contra não só a caridade, como também a codificação. Não são os espíritos hoje conhecidos que dizem fora da caridade não há salvação. Quem afirmou isso foi o codificador do espiritismo, Allan Kardec. Alguém intitular-se espírita e atacar a caridade, perdoe-me, mas ou é cego ou finge ser. Nos livros doutrinários, a caridade é o vento que levanta o véu da ignorância. Quando no capítulo 13 diz Caritas, chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus, acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Luís, disse Tomás, não foram os espíritas que instituíram a caridade, nem as campanhas Alta de Souza, foi Deus. E Jesus exemplificou-a para todos nós. Quando o doutor da lei perguntou a Jesus qual o maior mandamento, ele respondeu: amar a Deus e ao próximo. Portanto, quem não desejar ajudar o próximo, não pode amar a Deus. Se desejarmos conhecer mais a caridade, vamos buscar o Antigo Testamento e nele constatar o chamado para a caridade. E até hoje, tentamos dizer aos encarnados o valor do amor ao próximo. Ao encontrar a parábola do samaritano, Jesus quis dizer aos sacerdotes e aos levitas que não ficassem apegados à letra, que saíssem em busca dos famintos estropiados do caminho. Bem, a conversa está boa, mas está na hora de descermos à terra. Uma nova tarefa nos espera. Devo ter feito uma cara de tal desapontamento que Tomás indagou. Que foi, Luís? Pensei que fôssemos estudar. Ah, pensou? Que bom que você gosta dos estudos. Adoro. Vamos estudar também, só que no livro da vida física. Tomás fez uma prece e todos nós, contritos, o acompanhamos buscando Deus. Senhor, Criador de todo o universo, nesse instante, quando uma nova tarefa foi nos confiada, cerramos os olhos em busca do Teu poder e da Tua bondade. Conhecemos as nossas limitações, mas também sabemos que sempre estás onde o amor impera. Portanto, Senhor, contamos com a Tua ajuda para nos sentirmos fortalecidos junto àqueles que tanto precisam. Se for a Tua vontade, faze de cada um de nós um instrumento de paz, de amor e de esclarecimento
e de consolo. Não deitaremos em prados verdejantes, nem entraremos no vale da morte, mas estamos dispostos a entregar os nossos espíritos, para que eles busquem o trabalho junto a todos os que precisam. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. E assim fomos buscando a crosta da terra, à medida que se aproximava o plano físico. Sentíamos quão grande é o poder de Deus, que não mata seus filhos, transporta-os para uma nova vida de aprendizado. Uma lágrima caiu dos meus olhos, não a lágrima da dor nem a da saudade, como o irmão diz Jacó, mas uma lágrima que logo se transforma em pérola e junto a outras lágrimas vão formando um colar de amor ao próximo. Olhei os dois planos e amei o nosso planeta Terra, envolto por uma camada de fluidos azuis, que faz com que o homem, que tem o privilégio de contemplar, sinta quão imenso é o poder de Deus. Ele tem a força de amar tão grande que conquistou o direito de criar, e ao criar o universo, não esqueceu do infinitamente pequeno até o infinitamente grande. E graças à sua bondade, a vida perfeita em tudo, e ninguém tem o seu poder, porque Ele é uno, é nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu te amo, Senhor! Gritei bem alto.